Bom, vamos lá. Dando início à nossa live, o nosso estudo. Paulette, boa noite. Alice, muito boa noite para vocês. Nós vamos dando sequência aqui ao nosso estudo reflexivo do livro Entre a Terra e o Céu. Muitos personagens. Pano de fundo, a questão da reencarnação, a programação reencarnatória, a lei de causa e efeito, funcionando sempre a nosso favor, nunca com conotações punitivas. Esse é o objetivo da lei de causa e efeito. É uma lei estupenda, que é uma lei que nos possibilita reajustar-nos com a vida, com os outros, conosco, através do processo natural de reparação dos erros que nós cometemos. Boa noite, Erlen. E hoje, no 22º capítulo, nós vamos analisar exatamente o 22º, talvez o 23º, vamos aqui adiantando, enquanto regressávamos ao nosso círculo de trabalho e de estudo para articular novas providências de auxílio em favor dos protagonistas da história. E nós vimos que temos alguns protagonistas, desde lá da prece chamada refratária, onde começa o drama. A prece refratária foi a prece que Evelina, que era filha de Amaro, irmã de Júlio, fez pedindo à sua mãe, Odila, para que amparasse a família. Mas Odila era uma obsessora, então a prece não ia a Odila, porque ela não tinha condições de atender a essa prece. Então essa prece ia mais além e era mapeada, registrada no mundo espiritual superior e o atendimento às rogativas de Evelina. E daí nós conhecemos os personagens. A mãe dela desencarnada obsessora, o Amaro, que é o pai dela, casado pela segunda vez com Zulmira. Zulmira, que foi noivo de Mário, que é um atual enfermeiro, que foi antigamente o Estevão. Estevão, que foi assassinado pelo avô de Antonina, o Leonardo Antigo, que está como Leonardo porque ainda está desencarnado. E a Antonina, sua neta, que foi a Lola, do qual ele se apaixonou e por causa dela matou o Estevão, que é o Mário Silva atual, que se tornou também inimigo do Amaro, que se casou com a Zulmira, que teria sido exatamente a Nina Flores, que foi esposa dele na Guerra do Paraguai, e que o Amaro atual teria sido exatamente quem? Aquele Armando, né, que acabou traindo o próprio Júlio, que foi o primeiro a trair o Estevão. Então é um imbróglio, mas que não é difícil de entender olhando os personagens do passado e personagens do presente. E o drama que eles estão vivendo, aquilo que eles plantaram no passado, aquilo que eles estão resgatando no presente. Então, esses protagonistas da história, o André Luiz concluiu que o seguinte, ele estava querendo saber por quê. Se lembra que nós chegamos a analisar a glote, a região de Júlio, do menino desencarnado Júlio, estava com uma grande ferida e ele foi envenenado. Na realidade, o Júlio, ele se envenenou. Mas, no entanto, o Mário Silva, que foi o antigo Esteves, que foi envenenado pelo Leonardo, o avô de Antonina, não trazia nenhuma marca no perispírito. Isso intrigou. O André Luiz quer saber como é que funciona isso, considerando essas realidades. Deixa que eu botar aqui no... Só um minutinho. Eu botei aqui no não perturbe, para evitar alguém telefonar. E, dito isto, ele queria saber exatamente, queria maior esclarecimento acerca do perispírito, André Luiz. O Hilário também, que era médico, né? Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia, e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, também nós, os desencarnados,
somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. Então, nessa reflexão, ele está dizendo, nós não conhecemos bem o nosso corpo ainda. Ainda temos dificuldade de compreender o funcionamento, a estrutura funcional do nosso corpo físico. E eles também querem agora conhecer o processo funcional da lógica do perispírito. Mas ele mesmo está se lembrando aqui, né, de que, embora esteja realmente sendo forçado a essas meditações, nessa análise do perispírito, mas enquanto encarnado nós vivemos como que inquilino estranho a uma casa em que residimos, ou seja, somos indiferentes à estrutura mais importante do funcionamento do nosso corpo, por desconhecermos. Efetivamente, em novas condições, a vida espiritual, nós passamos a apreciar com mais segurança o corpo abandonado à terra, penetrando os segredos de sua formação, seu desenvolvimento, a sua sustentabilidade, a sua desintegração. Mas nós somos desafiados agora pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar, que é o perispírito. Como é que funciona o perispírito? Não é fácil nós entendermos como é que se dá o processo de uma síntese, de um metabolismo, de um perispírito, de um desencarnado que ainda se alimenta em nosso lar. Como é que é feito o processo de metabolização? Esse metabolismo, como é que é feito o processo químio-eletromagnético, né, nas estruturas sutis dos átomos do perispírito, nessas condições de seres ainda vivendo os reflexos da vida material com fome, com sede, com necessidades outras. Então, como é que se estuda? Como é que nós podemos estudar essa funcionalidade do perispírito? Lidamos na vida maior com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco os nossos conhecimentos quanto às peculiaridades que lhes dizem respeito. O André Luiz disse o seguinte, inegavelmente, será muito difícil alcançarmos o grande equilíbrio que nos outorgará o trânsito definitivo para as chamadas eminências do espírito puro, chegarmos à angelitude, que eu particularmente acho que vamos chegar daqui a uns poucos trilhões de anos para frente. Assim concordou Clarence, para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos, milhões de anos, usando os multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas, para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados. Não podemos esquecer que Deus se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do perispírito, que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. Hilário, ele lembrou aqui dizendo o seguinte, compete-nos então atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todas estarão no mundo desempenhando expressivo papel de regeneração das almas. Exatamente isso disse o Clarence. Cada centro de força, ponderou André, agora cada chácara, exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Sim, confirmou aí agora nesse momento o Clarence. E nessa confirmação, ele diz o seguinte, os nossos erros de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, forçando-nos a cativeiros em derredor das vidas começantes dos quais nos imantamos. Ele está dizendo para nós que, nós estamos falando de perispírito agora, que as nossas escolhas erradas, os nossos erros, vão estabelecendo esse adensamento, essa condensação de fluidos inferiores que vão gravitando no campo eletromagnético do nosso perispírito, forçando-nos a verdadeiras prisões em derredor de vidas começantes dos quais nós imantamos em espíritos inferiores. Hilário perguntou,
Imaginemos, contudo, um homem puramente selvagem, a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores, que se confia a delitos indiscriminados. Um índio, alguém da selva, que mate, que roube, que estupre, que faça essas coisas que nós temos nossos códigos de lei, e temos o código de lei moral mais bem compreendido como civilizado. Mas aqueles seres ainda não civilizados cometem um crime desse tamanho. Terá nos tecidos sutis do seu perispírito as lesões cabíveis a, por exemplo, uma pessoa mais evoluída? Ele usa o termo de europeu supercivilizado que se entrega ao crime. O Clarencio esclarece o seguinte. Vamos devagar, Hilário. Nós comentamos agora mesmo sobre a questão da evolução. Assim como o aperfeiçoado corpo do homem nasceu das formas primárias da natureza, o corpo espiritual ou perispírito, ele foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. Então, paralelamente, analisado pelo Clarencio, os processos de evolução dessa estrutura complexa do corpo físico, que levou milhões de anos para chegar ao que é hoje, e a estrutura do perispírito, que também, evidentemente, dentro dos princípios rudimentares da inteligência humana, está crescendo, está se tornando cada vez mais complexo em sua estrutura funcional. O perispírito do selvagem, por exemplo, deve ser classificado como um protoforma humano, ou seja, ainda é como se fosse o início para um perispírito mais humanizado. E esse perispírito de um ser que vive na selva, segundo o Clarencio, ele é extremamente condensado pela integração com a matéria mais densa, ou seja, ainda o perispírito de um ser que vive nas selvas, um pigmeu, aqueles seres realmente que você não sabe se é um ser humano ou se ainda é um animal. Então esses seres, o perispírito desses seres são muito densos, muito condensados, muito atrelado à vida material. Está para o organismo aprimorado, por exemplo, esses organismos perispirituais desses selvagens, dos espíritos algo enobrecidos, pessoas que já são mais civilizadas, como um símio está para o homem bem posto nas cidades modernas. Em criaturas primárias, a vida moral está começando a aparecer e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso. Então está aqui afirmando que o perispírito de um ser que vive nas selvas, que não tem ainda uma consciência ampliada do código moral de lei da consciência, como nós civilizados já temos, ele tem um perispírito muito denso, muito pastoso. Ele chama-se enormemente pastoso, é um perispírito quase que material ainda. É um perispírito com energias muito densas, muito condensadas. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência, até esse perispírito muito pastoso se tornar mais sutil. Despenderão séculos e séculos e séculos para se refazerem, usando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores, que em lhes sutilizando a organização, lhes conferirão novas possibilidades de crescimento de consciência. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade dentro desse princípio em que nós entramos na humanidade simples, ignorante como espíritos, como humanos, e saímos da ignorância e da simplicidade à medida em que nós vamos sublimando, crescendo pela experiência, apanhando e se acertando, exatamente transformando os instintos e a própria inteligência em conhecimento e responsabilidade. E semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. O corpo do homem na Terra foi erigido pacientemente no curso de muitos séculos. E o delicado veículo do perispírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído célula a célula na esteira dos milênios incessantes. Então, a própria vida, dentro do princípio de evolução, tanto o corpo físico evoluciona, porque o corpo físico de um selvagem tem semelhança conosco, mas o perispírito, que alimenta aquele corpo físico de um humanoide, ele é muito diferente do perispírito de um ser já mais civilizado, com um perispírito mais sutil do que de um selvagem, que é um perispírito muito pastoso.
Indo ao extremo, indo realmente para esses planos mais elevados, ele está dizendo que ainda esses processos das sinergias, da funcionalidade do perispírito, vem sendo construído célula a célula, é metafórico, né? Molécula a molécula, na esteira dos milênios incessantes, e também esse processo de evolução dentro dos perispíritos de seres muito evoluídos. Clarencio concluiu: até que nos transformamos ou nos transfiremos, né, possamos ir para outro local, trocando, né, a nossa morada, o caminho das formas humanas, ou seja, uma região mais celestial, colocando na direção das esferas do espírito puro, onde nos aguardam os recursos da sublimação. Ou seja, nós nunca perderemos o nosso perispírito. Isso é um ponto básico para entendermos isso. Isso quer dizer que mesmo quando eu chegar às esferas dos chamados recursos ambientais ou das dimensões celestiais sublimadas, eu ainda terei um perispírito, como Jesus tem um perispírito. Porque se Jesus não tivesse um perispírito, evidentemente não haveria dentro de um conceito doutrinário essa junção de para a eternidade estarem ligados a espírito e matéria. Quem dá a inteligência para a matéria é o espírito, é bem verdade. Mas, por exemplo, Jesus, quando fala o perispírito, ele está tão puro, tão puro, tão puro o perispírito de Jesus, que, segundo os espíritos, é como se estivesse confundindo com a própria realidade essencial, o espírito. Mas o perispírito existe, porque se Jesus for para mundos, outros mundos, e tiver que estar encarnado, ele precisa exatamente desse campo de força que nós chamamos de perispírito, no caso dele já bem sublimado, já puro. Pois bem, considerando essa realidade, o André Luiz vai mostrar para a gente que nós temos alguns corpos antes de chegar no corpo físico, para nos manifestar aqui no corpo físico. Ele vai falar do corpo mental, que é um corpo que está imediatamente ligado à minha essência, à luz, à centelha divina que eu sou. Então eu tenho esse corpo mental, onde são armazenadas também todas as nossas experiências transcendentes. Nós falamos no perispírito, sim, mas na realidade a essencialidade, o que está mais ligado à centelha luminosa que nós somos é o corpo mental, segundo André Luiz. Esse corpo mental, ele se liga ao perispírito, a esse campo magnético, eletromagnético, que nós chamamos de perispírito, que o Allan Kardec chamou de uma estrutura semimaterial, ou de matéria quinta essenciada. Então o perispírito é exatamente esse campo que nos liga ao corpo físico, mas não diretamente ao campo físico. Existe um outro corpo estudado também por especialistas, o André Luiz chega a citar, que ele chama de, algumas escolas espiritualistas chamam de duplo etéreo. Então o perispírito se liga ao corpo não diretamente às moléculas físicas. Ela se liga ao corpo físico através de um outro intermediário chamado corpo etéreo. E a partir daí que ela fica exatamente fincada nas chamadas células, sobretudo as células do sangue, chamadas células sanguíneas. Então são vários corpos que nós possuímos. Dentro dessa realidade são várias camadas energéticas que nós possuímos, e a máxima é a luz. Somos nós, essência, espíritos, em outras palavras. Dentro dessa realidade, quando nós chegarmos à pura e eterna felicidade, quando chegarmos a sair da humanidade e nos tornarmos anjos, evidentemente esse nosso perispírito estará tão sutil como que se fosse a própria centelha divina, mas é diferente. A centelha é o princípio espiritual. O perispírito está dentro do princípio material. Mas ambos, para a eternidade, vão estar juntos, de alguma forma vão. Porque o perispírito está dentro de um outro princípio. Assim como o fluido cósmico universal, que está em tudo, envolve toda a vida e toda a criação de Deus, o fluido cósmico universal seria uma espécie de perispírito de Deus. É metafórico isso. Então, é por aí que as coisas e as vidas vão se desenvolvendo. Agora, voltando aqui, André Luiz recordou o seguinte: os inúmeros casos de doenças obscuras, com certeza a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, sondando com mais segurança os problemas e as angústias da alma. Gravá-los-á, mais tarde confirmou Clarencio, seguro de si. Um dia, o homem ensinará ao homem, conforme as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside no próprio doente. Em outras palavras, a cura de todos os males
reside no próprio homem. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no nosso psiquismo. Então é tão importante essa colocação do Clarencio dizendo que não há doenças, há doentes. A doença é o reflexo do doente. A medicina materialista trata exatamente do efeito e não da causa. Porque enquanto existir o doente, a doença permanecerá, mesmo que a medicina alivie. Mas, mesmo que supostamente cure um câncer, supostas tratamentos que hoje a ciência permite, mas se o doente que causou o câncer não estiver curado, esse câncer, de alguma forma, vai surgir, nem que seja no perispírito, fora da carne, já desencarnado, ele vai surgir. Essa mancha energética vai surgir, porque enquanto o doente permanecer, a doença vai surgindo. E o que o Clarencio está dizendo é exatamente isso. A cura de todos os males reside em mim, não está fora de mim. Ali são paliativos, os processos são ajudam. Você pode curar um câncer uma vida inteira, sim. Mas se você manter exatamente toda a matriz que causou o câncer, mesmo desencarnando, o câncer volta. Mesmo que você desencarne sem supostamente ter curado o câncer. Então, a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem nesse mundo mental, em nosso psiquismo. E o Clarencio ainda acrescentou o seguinte, dentro das viciações egóicas, orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça, crueldade, são viciações da mente, são viciações egóicas, gerando perturbações, doenças em seus instrumentos de expressão. Então, essas viciações, a pessoa desencarna, ele continua orgulhoso, vaidoso, tirânico, egoísta, preguiçoso, cruel. Evidentemente, esses vícios da mente, eles carregam para após o túmulo. E isso traz a doença. É aí a matriz dos processos de doença, das patologias. Então, o perispírito, que é uma estrutura sutil, mas ele é também deteriorável. André Luiz explica com muita clareza isso. O perispírito ele é deteriorável. Evidentemente, ele vai desenvolver algum tipo de anomalia energética grave no perispírito após a desencarnação. Então, esses vícios da mente geram essas perturbações, essas doenças, do qual são expressados, são materializados no corpo que nós tivermos, no corpo físico ou no perispírito. Na realidade, no corpo físico já vem do perispírito. As matrizes das doenças vêm do campo energético perispiritual. Agora, é claro, quando a medicina estudar essa estrutura, essa camada energética do perispírito, quando a ciência investir na estrutura funcional do perispírito, evidentemente os tratamentos serão absolutamente outros, serão à base de energias, evidentemente, e de convite permanente para o cumprimento do Código Moral de Lei, que é o convite para a prática das virtudes. Porque não tem outro caminho. Um remédio para a cura é o comportamento no bem. E aí vai, né? André observou o seguinte, é por isso que nós temos os vales purgatoriais depois do túmulo. Porque a morte não é redenção. Em outras palavras, esses vales purgatoriais são esses seres que supostamente curaram um câncer enquanto encarnado, supostamente a medicina curou um câncer, mas eles vão para esses vales purgatoriais depois do túmulo, porque a morte não vai redimir ainda dessas viciações que eu citei, egoísmo, tirania, orgulho, vaidade, prepotência, ódio. Isso permanece após a morte. A doença vai permanecer, o doente está doente. Nunca foi, esclareceu, o inferno é uma criação de almas desequilibradas que se ajuntam como um pântano, é uma coleção de núcleos lodacentos que se agrupam uns aos outros. Podemos ferir ou prejudicar alguém. Mas, antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Se eliminamos a existência do próximo, a nossa vítima receberá dos outros tantas simpatias e amparo e em breve se restabelecerá nas leis do equilíbrio que nos governam, vindo muitas vezes em nosso auxílio muito antes que possamos recompor os fios dilacerados de nossa consciência, ou seja, eu posso ter cometido um crime violento, até ter matado uma pessoa em outra existência. E essa pessoa se redimir, essa pessoa se consertar, vai receber apoio de muitos outros e se equilibra. Mas o equilíbrio dele, ele conseguiu assumir. E o desequilíbrio de quem cometeu o delito, com certeza absoluta, continua dilacerando a consciência de quem matou.
Quem morreu como vítima já está equilibrado, mas quem matou permanece desequilibrado. Porque quando nós ofendemos a essa ou aquela criatura, nós lesamos primeiramente a nossa alma. Porque rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. O retardamento nessa nossa jornada, nessa oportunidade de crescimento, é claro que não é um retrocesso, é apenas um estacionamento. E o estacionamento vai fazer com que, enquanto estacionado, a dor seja muito mais acicatizante, ou seja, ela é como se fosse um chicote na consciência muito forte. E, evidentemente, o tempo consciencial é um tempo diferente do tempo que nós temos de dia, mês, hora, anos, séculos. O tempo de consciência é terrível, porque é um tempo individual, é um tempo daquele ser humano que está em conflito. Sim, concordou André, eu tenho visto aqui aflitivas paisagens de provações que me constrangem bastante e me convidam a meditar. A enfermidade, como desarmonia espiritual, evidentemente sobrevive no perispírito. A enfermidade, como desarmonia espiritual, isso é o Clarencio explicando para o André Luiz, para o Hilário, sobrevive no perispírito. É tudo que eu estou dizendo aqui. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. Em outras palavras, enquanto o espírito não se curar buscando submeter ao código divino da consciência, ele é doente. E enquanto doente, ele promoverá doenças, mesmo que a ciência alivie de uma forma paliativa. Eu falei de um câncer, que é uma doença desafiadora. Um câncer, eu estou curado do câncer. Supostamente curado, porque se ele não modificar essas viciações psíquicas, se ele não se esforçar para se tornar uma pessoa condizente de submeter-se ao código moral da consciência, com certeza, ao desencarnar, o que vai acontecer? O câncer que está em latência, em potência, você tem a matriz do câncer, ele vai explodir também no mundo espiritual. Parece estranho, né? Poxa, mas tem canceroso? Tem, e muitos. E muitos. Com os mesmos sintomas, com as mesmas desagregações moleculares, celulares, da estrutura do perispírito, em dimensões que nós ainda não temos um total domínio científico, mas que o fato é real, que é exatamente o que ele está dizendo aqui. Esses processos purgatoriais em verdadeiros vales de sombras, do qual muitos seres humanos desencarnaram supostamente curados de doença, mas a doença persiste após a morte. A dor, exatamente a dor, é o grande e abençoado remédio. Como assim, Jorge? É o Clarencio está dizendo isso. E quando ele analisa sobre a dor, ele diz que a dor reeduca-nos. A dor, ele consegue realmente ser um cabresto, uma atividade mental para que nós possamos reestruturar essas peças de nossa instrumentação de trabalho, crescimento, de evolução, buscando fazer o bem no limite da nossa força. A dor, para o Clarencio, aperfeiçoa as bases anímicas de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Então a dor é um convite a esse processo de aperfeiçoamento das bases de nossa realidade anímica, né? Nossa realidade consciencial, e exatamente a nossa inteligência se vale, inclusive, das experiências dolorosas para desenvolvermos exatamente os nossos potenciais de virtudes diante da eternidade que temos em nosso crescimento. Então a dor, e eu diria até com Clarencio, preste atenção nessa frase, não sou eu que digo, eu estou dizendo o que o Clarencio diz. Depois do poder de Deus, o que tem acima do poder de Deus? Nada. Por quê? Porque Deus é onipotente. Mas depois dessa onipotência divina, a dor é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos. Mas que frase, hein, Jorge? Clarencio, ministro Clarencio, Entre a Terra e o Céu, 22º capítulo. Olha que comparação. Depois do poder de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos.
Existem pessoas que ficam sob o guante da dor por milênios. O Gubbio, no livro Libertação, explica isso. Aliás, um dos maiores espíritos que eu já vi nas obras de André Luiz é o Gubbio, o pai espiritual de Margarida, naquela narrativa dramática, né, do livro. E ele vai dizer que existem seres que estão passando terrivelmente pela dor porque estão bloqueando as leis de Deus na consciência, mantendo-se nas trevas. Eles se mantêm na treva já há muitos milênios, muitos deles vindo de capela. Mas é dele, é o ser humano que está escolhendo esse caminho. E os que murmuram, eles vão chegar à pura e eterna felicidade e vão. Mas enquanto murmurarem, se permanecerem, vão ficar 1 milhão de anos assim, até se cansarem. Mas a dor tem essa força capaz de alterar o rumo dos pensamentos desses seres trevosos também. É a dor. Então é muito interessante nós gravarmos a dor. Ela tem o mesmo poder, ela está no patamar tão importante como o poder de Deus. Ou seja, se depois do poder de Deus a dor é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, a dor é importante. A dor não é uma lei de Deus, a dor é um mecanismo. A dor, na realidade, é uma força da própria vida, sem ser lei de Deus. Mas é uma força capaz realmente de mudar o rumo dos nossos pensamentos e mudar o rumo do nosso destino. Agora, não seria maniqueísmo nós pensarmos realmente que o Espiritismo é a doutrina que prega a necessidade da dor para nos evoluir? Não. A dor no mundo de prova e expiação é muito natural, é uma força necessária para mudarmos o rumo das nossas escolhas. Então, a dor, convivendo com ela sem transformá-la em sofrimento, é o caminho seguro para a nossa ascensão. Todos passamos pela dor, a dor física e a dor moral. E, evidentemente, diante delas, que são bastante incomodativas para o ego, mas são importantes para a nossa essência, é aceitarmos. A palavra-chave é aceitação. Não é se acomodar, é aceitar, é conversar com ela. O que ela está dizendo para mim? Vem a dor, moral ou física? Converse com essa dor. O que ela está querendo dizer para mim? O que ela está tentando me chamar a atenção? Porque a dor ela vem a nosso favor, ela não vem contra nós. Ela vem a favor desses seres que estão nas trevas também, não contra eles. É eles que permanecem rebeldes. Mas um dia eles vão agradecer a própria dor porque vão mudar o rumo dos seus pensamentos buscando a luz plena do Criador, daqueles que o criou. Compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Ou seja, a dor, como essa força extremamente poderosa para alterar o rumo dos nossos pensamentos, compele-nos o que ele chama de dispensáveis modificações com vista exatamente a nossa excelsitude, a nossa angelitude. É exatamente esse caminho. Agora, é claro, se nós fugirmos dessa força como um convite para a nossa ascensão, não poderemos fugir dos graves prejuízos para nós mesmos. Se ele que está 10 mil anos nas trevas está tendo um prejuízo enorme de atraso, porque permanece numa dor muito intensa, não aceitando essa dor, transformando em sofrimento, em ódio, em vingança contra Deus. E olha o tempo, temos estão há 10 mil anos nesse processo. É muito intensa, é uma dor descomunal, mas continuam lá. Aí é com eles. Deus não vai interferir na liberdade deles. Com certeza que Deus criou esses seres das trevas para um dia chegarem à luz, mas respeita ainda a decisão deles. Eles estão se rebelando, não querem buscar a verdade. Na questão 115 está bem explicado isso, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, mas o nosso destino na busca da verdade, com certeza absoluta, é a pura e eterna felicidade. Uns vão mais rápido, outro menos rápido, não quer dizer que os menos rápidos não chegarão. Mas o menos rápido representa uma ampliação de uma suposta, aparente e relativa perenidade de sofrimento. É como se fosse um sofrimento eterno, relativamente falando, nesses seres que estão há 10 mil anos nas trevas. É um tipo de um sofrimento que está se eternizando ali, que não será dentro de um sentido absoluto da palavra eternidade, mas enquanto eles permanecerem se rebelando contra as leis de Deus, vão ficar sob o guante do sofrimento e da dor. E aí, vamos para um outro capítulo.
Irmã Clara. Agora nós vamos conhecer uma outra personagem. Já tem tantas, né? Vamos conhecer mais uma agora. A Irmã Clara. Clarencio convidou-nos a visitar a Irmã Clara, a quem pediria socorro em favor do esclarecimento de Odila. Vamos ver a ligação entre das duas. Enquanto buscava a intimidade de Clara, indaguei de Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Por que motivo rogaria ele o concurso de outrem, quando se dirigira com tanto êxito à mente de Estevãos, que é o Mário, Armando, que é o Amaro, reencarnado? Está dizendo o seguinte, ele está buscando apoio em Clara, o Clarencio, um ministro do nosso lar. Ele estava precisando desse apoio de Clara, diante de um outro desafio. O André Luiz ficou assim, mas você tem tanto potencial, você conseguiu exatamente com tanto êxito, né, fazer regredir a mente de Estevãos, que era o Mário Silva, o Armando, que é o Amaro, e assim vai. Qual a necessidade de você consultar um outro espírito para você fazer o que precisa ser feito? Você não favoreceu, né, o retrocesso da memória daqueles, realmente, que nós citamos lá para a Guerra do Paraguai? Você tem um poder tão grande. Isso André Luiz conversando com o ministro. Por que não conseguir doutrinar também a Odila? Por que ele não quis entrar no mérito de trabalhar a Odila, regredir a memória dela para ela saber quem ela foi? Aí o Clarencio falou, você está enganado. Nem sempre doutrinar será transformar. Ainda não disponho de sentimentos sublimados suscetíveis de garantir renovação da alma, não. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, eu estou habilitado a falar à inteligência, mas eu não me sinto à altura de redimir corações. Isso é Clarencio. Eu sei muito. Eu consigo realmente, estou até habilitado a trabalhar dentro da minha capacidade intelectual, a falar com as outras inteligências. Mas eu não me sinto preparado à altura de redimir corações, que é a questão do sentimento. Uma coisa é saber, outra coisa é sentir. Uma coisa é a sabedoria, a outra coisa é o amor. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido os mais elevados degraus da humana compreensão. Isso vindo de um ministro, hein? Clarencio indicou-nos uma bela edificação próxima à residência da residência lá de Clara, e de repente ela aparece, né? Era um colégio, um internato para moças. Clara recebeu-nos num extenso salão, onde era ouvida por 4 dezenas de alunos, variadas condições. Clara, esse outro espírito, parecia uma jovem Madonna detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Clarencio pediu desculpas pela interferência, porque ela estava dando aula naquele momento. E ela disse para que ninguém se incomodasse, né, ficassem tranquilos, ficassem realmente assistindo, se fosse o caso, num curso rápido, acerca da importância da voz. Ela estava dando aula sobre a voz, né? Então vocês podem ficar aqui, não tem nenhum problema, eu estou dando um curso rápido acerca da importância da voz a serviço da palavra. E vocês podem participar conosco aqui da nossa aula, é uma simples conversação. Aí o Clarencio ficou ali com o André Luiz, com o doutor Hilário. Sente-se, por favor. Aliás, sou eu que peço desculpa que está aqui na narrativa, né? Eu peço desculpa por vocês terem me esperado. Daqui a pouco, depois que eu der a aula, nós vamos conversar, tudo bem? Tudo bem. Então ficou essa conversa, Clarencio, André Luiz, o doutor Hilário e a Clara. E sem qualquer atitude professoral, ela, como eu disse, começou a dar as aulas dela, né? Dizer lá para os 40 alunos que estavam lá. Conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, ela surge dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Olha só a aula que ela está dando. Dizendo a palavra, qualquer que seja a palavra, ela tem um potencial energético de uma certa eletrificação bem específica que libera, que projeta raios de natureza dinâmica. A nossa palavra tem força, a palavra é um poder em ação. É o que ela está dizendo. A mente é o gerador de força através do pensamento e do sentimento produzido à fala. Isso que eu estou falando para vocês, eu estou lendo. Em conversações, aquilo que nós falamos vem do pensamento. Mesmo daquilo que nós achamos que falamos sem pensar, em algum momento só não demos conta do pensamento. Mas não existe palavra sem sair do pensamento. E considerando que a mente é a geradora de força através do próprio pensamento e do sentimento que produz a fala
é uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por exemplo, quando nós gritamos, estamos fazendo exatamente isso, projetando uma descarga eletromagnética através da voz de violência, palavrões, xingando os outros e tal. Eu estou usando aqui uma energia forte, uma descarga eletromagnética através da voz. Se eu modulo, eu regulo, mesmo que eu esteja com uma certa irritabilidade, com uma voltagem alta de ira, moderar a voz. Porque a palavra solta, ela tem um poder muito grande. É o que ele está falando. A fala é uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então, moderar exatamente a nossa capacidade de verbalizar. Por isso, mesmo em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização. Quando você fala com calma, com tranquilidade, quando você fala realmente com doçura, quando você fala com segurança, não com agressividade, você pode falar com energia. Porque você usando energia dentro das mensagens não orais, né, da neurolinguística, a gesticulação, o gesto fala mais do que as palavras, isso é claro. Tem pessoas que falam algumas coisas que o gesto diz que estão mentindo, né? Isso é muito bem explicado pela neurolinguística, né? Os grandes neurolinguísticos que compreendem bem que o gestual fala mais do que o próprio oral. Mas a verdade é que o que ela está dando uma aula aqui sobre a questão dessa historização tonalizadas pela nossa voz. Quando você fala com agressividade, você está por dentro em convulsão. Quando você tende a falar sem, né, essas dissimulações, é que você está tranquilo. Reclamando o apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. E é pela palavra que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. É pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Então ele está falando da importância da voz como uma descarga de energias eletromagnéticas que vai exatamente demonstrar para aqueles que nos ouvem como é que nós estamos intimamente. Se estamos tranquilos, estamos intranquilos, seguros, inseguros, mentindo ou sendo verdadeiros. E alguém perguntou, para que nós tenhamos a solução do problema, será que é indispensável que jamais nos irritemos? Usa a palavra encolerizemos. Vamos usar, em vez de encolerizemos, a palavra irritemos em substituição, que é a irritação, encolerizar-se, irritar-se. Então a pergunta é essa, né? Para que nós possamos ter uma solução desse problema de não estar jogando descargas eletromagnéticas pela voz, pela palavra, então nós não podemos nos irritar. Quando estamos irritados, a gente fala bobagem e toma aí, né, dardos eletromagnéticos pela voz. Sim, né, a Clara explicou, indiscutivelmente a cólera ou a irritação não auxilia ninguém. Porque o estado de explosão na irritabilidade da cólera vai só desestabilizar todo o nosso campo energético, desestabilizar nosso campo mental, desestabilizar também a capacidade cognitiva do uso do pensamento e, consequentemente, a palavra vai para as chamadas, né, calendas gregas, né, perde o rumo. A irritação não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais. Por falha na instalação de nosso mundo emotivo, nós arremessamos raios destruidores ao redor dos nossos passos. Então, quando nós entramos no estado de irritação, está dando aula sobre palavras. Agora entrou numa pergunta feita para Clara a questão da nossa cólera, da nossa irritação, do nosso esbravejamento, que ela diz que a irritação é um tipo de curto-circuito de forças mentais. E, evidentemente, esses curtos-circuitos vêm ou derivam-se dessa falha da instalação do nosso mundo emotivo. Falta de controle emocional. E aí nós vamos arremessar esses raios destruidores em nosso campo de ação ao redor dos nossos passos. Em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossa energia estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida. Em outras palavras, se nós estamos enraivecidos, chateados, encolerizados, mas que junto de nós alguém aparece, né, nos acalmando com a sua paciência, orando, que seria um tipo de um material isolante, né, desse curto-circuito, vamos isolar isso daí para a gente poder realmente
não ter maior avarias, e ajuda muito a pessoa calma do lado, uma pessoa mais tranquila, e orando também por nós para acalmar-nos, né? Para que não a trazer maiores prejuízos para a nossa vida física também pela doença causada pela irritação. Porque os pensamentos delirantes em exteriorizando ou se interiorizando provocam a temporária cegueira de nossa mente. Em outras palavras, quando nós estamos com pensamento sem controle, só com raiva, com ódio, com irritação, o que vai acontecer? Isso, na realidade, vai provocar em cada um de nós um obscurecimento da nossa mente, né? Vai temporariamente nos tornar cegos, sob o ponto de vista de consciência, pelo menos sob o ponto de vista mental. Você fica cego, você fica sem raciocínio, e você acaba esbravejando, projetando essa energia eletromagnética destruidora em altíssima voltagem que vai prejudicar, isso é metafórico, mas comparativamente vai prejudicar exatamente as pessoas que estão ao nosso redor, lembrando que não só encarnados, não só seres humanos, mas também todos os seres seiscientes, são os seres que têm sua vitalidade do mineral, do vegetal, o animal, e os espíritos também que ao nosso redor, que sentem esse nosso esbravejamento, essa nossa irritabilidade, arrojando-a em sensações. Por exemplo, quando nós entramos nessa cegueira pela irritação, a gente fica com tanta raiva, a gente vira um animal. A gente fica cego, né? E aqui acabamos mergulhando em sensações distantes do pretérito, dos quais como que descemos a infeliz experiência da animalidade inferior. Nós vivemos nessas horas de irritabilidade uma verdadeira animalidade, como se nós estivéssemos mergulhando ou descendo a essas infelizes experiências da nossa animalidade, da nossa ferocidade. A irritação não deve comparecer em nossas advertências relativas a vós. Você pode até estar um pouco chateado por dentro, mas você não verbalize isso. Ore, use a força isolante da oração e, nesse momento, dê um significado novo para a irritação antes de soltar a voz, para que você realmente não venha se prejudicar esses seres que estão ao seu redor. A pessoa enraivecida, ela é um tipo de um dínamo em descontrole e em cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Em outras palavras, quando a pessoa está nervosa, ela cria, inclusive, do seu ponto de vista de energias, até você contactando com ela, você se sente mal. Não é uma sensação agradável, mas não é mesmo. Mesmo que você vá para acalmar, porque ela está eletrificada de forma tóxica, negativa, trazendo de si a sua própria animalidade, enceguecendo a própria razão e, evidentemente, ao seu redor, disseminando muito tóxico, muita desarmonia. Aí um outro moço perguntou o seguinte: tá legal, excelente explicação, mas se eu substituísse o termo que eu falei, cólera ou irritação, e se eu dissesse para a senhora o que diria, por exemplo, estado de indignação? Opa, peraí. Irritação é uma coisa, indignação é outra coisa. Vamos analisar isso. Porque tem momentos que nós ficamos indignados. E a indignação nem sempre é irritação. A não ser que seja uma indignação constante. Isso é irritação. Mas, de vez em quando, eventualmente, a irritação é quase uma pressa. Eu vou explicar para vocês. A indignação, como um estado da alma, eventualmente é necessária. Porém, é importante fugir aos excessos. Porque muitas vezes nós ficamos indignados, né? Muitas vezes nós vemos algumas chamadas injustiças claras, isso nos traz uma certa energia de indignação. Mas é o que ela está falando, né? Sem excesso, fugindo dos excessos dessas indignações. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas a todo instante do dia será baratear os dons da vida. Ficar indignado por tudo e por todos, isso não é indignação, isso é desequilíbrio. É um desperdício, né? Evidentemente, que vai trazer para nós consequências desagradáveis e não vai ter nenhum proveito para nós, essa indignação. Existem indignações, repito, que são verdadeiras orações, prece, mas existem indignações que só nos prejudicam. Então vamos comparar a indignação por aumento de voltagem. Vamos fazer metaforicamente a indignação como essa energia voltaica, que é o aumento de voltagem na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas.
Nos casos de excesso de voltagem, né, indignado, excessivamente indignado, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão de voz. Eu posso estar muito irritado, não irritado não, me perdoe, nós estamos falando agora de indignação. Eu posso estar muito indignado, eu estou com uma indignação, uma voltagem muito alta. Eu estou indignado com uma coisa justa, estou vendo que a coisa realmente merece algum tipo de movimento de indignação minha naquele instante, mas o convite é eu me conhecer e controlar a minha voz. Indignado, mas saber como eu vou tratar essa minha indignação, sabendo controlar essa inflexão vocal. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção à voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra. Ou seja, é a mesma coisa se você botar uma supervoltagem numa lâmpada 220 volts, você botar 300 volts, você vai queimar a lâmpada. Você está jogando mais voltagem do que ela suporta. É a mesma coisa se nós estamos realmente não tendo a capacidade de administrar a nossa indignação em relação à ampliação dessa voltagem, se nós não vigiarmos, nós vamos entrar em um processo de desequilíbrio. Se nós vigiarmos, evidentemente, nós vamos trabalhar a nossa palavra. Estou indignado, mas eu não vou verbalizar ou vou tentar centralizar numa filtragem possível a minha palavra na minha indignação. Senão a minha indignação também vai perder sentido. Usando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nosso sentimento de indignação. É indispensável modular a expressão da frase, como se gradua a emissão elétrica. Como eu falei, 220 é o que aguenta uma lâmpada, botar 300 ela vai queimar. Então vamos graduar essa nossa indignação, né? E a serenidade em todas as circunstâncias será sempre a nossa melhor conselheira. Mesmo indignado, manter a serenidade. Mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária sim, para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Muitas vezes nós temos indignação, muitas, mas é moderar, mesmo indignados por dentro, nós podemos realmente modular, né, controlar, graduar a nossa verbalização dessa nossa indignação, para que numa serenidade as pessoas perceberão que há uma indignação, nós estamos realmente repelindo, nós estamos realmente em um movimento de repulsa contra atos deliberados, de um chamado de rebeldia contra as leis de Deus, mas com serenidade. Então faz parte, a indignação faz parte do nosso crescimento também, e até como um momento importante da nossa evolução. Essa elevada voltagem de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência. Jamais deve perder a dignidade. Basta dentro dela a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa ação é uma corrente de indução magnética. É interessante essa colocação aqui. A minha indignação eu posso até verbalizar, manter o meu equilíbrio, sem perder a minha dignidade, mas a maior indignação que eu posso realmente movimentar diante de fatos claramente equivocados, ante as leis divinas, é eu abster-me daqueles atos que eu estou reprovando. É eu não fazer aquilo. Já é um ato de indignação. Exatamente essa ação de comportamento digno será o que ele chama de... Nós vamos produzir o que ele chama de uma corrente de indução magnética. Eu poderia usar um termo que algumas escolas utilizam, que é um processo de ressonância magnética. Você já ouviu falar, né? Fazer uma ressonância lá, uma ressonância pela nossa força irradiativa de energias, de equilíbrio, e de bom exemplo. Então, você dando um bom exemplo, é o que ele está falando exatamente aqui, né? Essa ação é uma corrente de indução magnética e, por ressonância, nós influenciamos em torno de nós quem simpatiza conosco, geralmente que acaba fazendo aquilo que nos vê fazer. Aí, ao nosso redor, por esse processo de ressonância magnética, em que pelo comportamento de equilíbrio, embora indignado em qualquer circunstância, mas por equilíbrio, não perdendo a minha dignidade, eu serei o que ele chama exatamente assim, eu serei de alguma forma um convite, né? Ou seja, eu vou fazer com que, como um bom exemplo, eu possa ser um suporte para a transformação das pessoas que me observam. Eu não vou transformar a vida de ninguém,
mas pelo exemplo, como uma ressonância magnética positiva, a pessoa se sente tangida por energias positivas e se esforcem também para seguir o caminho do bem. Isso chama-se indução magnética, ou como ele chamou, né? É uma força, é uma corrente de indução magnética, que eu chamei de ressonância, que vai influenciando em torno de nós aqueles que simpatizam com o nosso comportamento, daqueles que simpatizam exatamente com o nosso modo de proceder e, evidentemente, eles acabarão fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Isso chama-se ressonância magnética, por ressonância, pelo exemplo. Sim, mas existe um magnetismo pelo seu bom exemplo. Então haverá uma ressonância, né, magnética positiva para quem te observe daqui e de lá, né, daqui encarnados. E do desencarnado, vendo o seu bom exemplo, evidentemente eles vão fazer aquilo que estão vendo a gente fazer. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E agora eu vou encerrar. Faltam 5 minutos, vocês me desculpem. Né? Eu vou deixar a continuação para a próxima, porque eu estou vendo aqui que nós estamos muito em cima da hora. E no próximo, faltam 5 minutos. Já perdi uma live, eu não quero perder essa, tá? Me desculpe. Vou voltar à questão das palavras, vou explicar a questão das induções magnéticas, da ressonância magnética, pelo exemplo, das indignações. Prometo, sábado que vem fazemos esse trabalho. E vemos quem é essa Clara, né? Qual a ligação dela com o Odília. Um grande abraço para vocês, me perdoe. É definitivo mesmo. Um grande abraço para vocês mesmo. Eu me perdi no horário agora, que faltam 3 minutos. Um grande abraço. Olha, o Instagram é danado, né? O Instagram não perdoa. Ele joga no lixo tudo que eu estou fazendo aqui. Eles não gravam, não. Eu tenho que gravar. Grande abraço, meu irmão. Um grande abraço para vocês aí. Desculpe a rapidez, eu me perdi no horário aqui. Um grande abraço, hein?